Olá, sou Renan Quinalha e nesse módulo do curso, nessa unidade, eu vou discutir com vocês o sistema chamado Revisão Periódica Universal da ONU. A gente sabe que o nascimento dos direitos humanos, e vocês já devem ter visto isso em módulos de unidades anteriores, o nascimento dos direitos humanos geralmente são atribuídos às revoluções liberais ainda no século XVIII, tanto nos Estados Unidos com a Declaração de Independência norte-americana de 1776, como a Revolução Francesa de 1789, que também elabora a sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E apesar da importância dessas duas declarações, a verdade é que elas proclamaram um sujeito muito universal, muito abstrato dos direitos humanos, deixando de lado recortes importantes e marcadores como sexualidade, como gênero, como raça. Elas eram muito limitadas na categoria de cidadãos que elas assumiam. Então foi muito importante no século XX, quando já depois das duas guerras mundiais, da emergência do nazifascismo, de regimes totalitários marcados por graves violações dos direitos humanos, foi muito importante a Constituição da ONU, em 1945, por meio da Carta da Organização das Nações Unidas, ou a Carta das Nações Unidas, que forma uma entidade supranacional, global, para cuidar de vários assuntos que dizem respeito aos diversos países do mundo e, além disso, promover a paz mundial. E a ONU vai promover, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma carta importantíssima porque não só proclama, como aquelas declarações do século XVIII, os direitos civis e políticos ou de primeira geração, mas também avança para os direitos sociais, econômicos, culturais e várias outras dimensões dos direitos humanos. E por que é importante essa declaração de 1948? Porque basicamente é ela que vai pautar como um dos documentos mais importantes, mais traduzidos para diferentes línguas no mundo todo, na nossa história, um dos documentos mais traduzidos da história. Ele vai pautar todas as políticas de direitos humanos nos diversos países. E aí, uma questão que já chama a atenção dessas declarações, desde lá de trás até essa de 1948 e os tratados e convenções mais recentes, é a distância entre a realidade, e a realidade no mundo todo ainda é de desrespeito e de violação sistemática de direitos humanos, e o texto da lei ou o texto das declarações que ainda prevê os direitos humanos, mas não consegue dar efetividade a eles. É com base nessa distância, nesse descompasso entre a legislação, as declarações e a realidade, que em 2006 a ONU vai criar um Conselho de Direitos Humanos. Esse Conselho de Direitos Humanos, ele é criado somente em 2006 por uma decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Houve alguns órgãos anteriores encarregados de acompanhar e fiscalizar o cumprimento da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, mas há uma novidade, que é o órgão sobre o qual a gente vai se deter, é esse Conselho de Direitos Humanos da ONU de 2006. Esse conselho tem por atribuição monitorar a situação dos países membros na área de direitos humanos. Ele vem logo após a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos. E esse órgão, ele é subsidiário, um órgão de apoio à Assembleia Geral das Nações Unidas, aconselhando essa Assembleia sobre situações de violações de direitos humanos, daí a sua importância. Ele é formado por 47 países, então ele é uma espécie de mini assembleia. Somente alguns dos países do sistema ONU têm assento no Conselho de Direitos Humanos. Eles são escolhidos para mandatos de 3 anos, podendo ser reconduzidos uma vez, e são escolhidos pelos demais membros da ONU. E esses 47 países, então, que têm assento, eles vão representar todos os demais e fiscalizar todos os demais também. Então, a criação do Conselho de Direitos Humanos foi aprovada por 170 países, quase todo o universo da ONU, mas alguns países votaram contra, como os Estados Unidos, as Ilhas Marshall, Israel e Peru. E não chegaram a votar a Bielorrússia, o Irã e a Venezuela. Então esses países foram contrários e muitos deles não se mantiveram no sistema, alegando que o sistema não tem efetividade e fazem diversas críticas
muitas delas descabidas, porque como a gente vai ver, o sistema tem contribuído enormemente para o avanço dos direitos humanos em vários países do mundo, em especial no Brasil. Do ponto de vista da estrutura, é importante notar que dessas 47 vagas do Conselho de Direitos Humanos, elas estão distribuídas por diversas regiões. Por quê? Para garantir que haja uma representatividade. Porque durante muito tempo os órgãos de direitos humanos internacionais eles eram acusados de serem uma justiça de vencedores, de serem seletivos, de só perseguirem países pobres, em geral africanos, que violam os direitos humanos, mas não falarem nada quando é um país como uma potência europeia, como os Estados Unidos, que estão violando os direitos humanos. Então, ele tenta manter essa representatividade, contemplando as diversas regiões, para romper com um padrão eurocêntrico, só do norte global, nas políticas internacionais de direitos humanos. Porque essa crítica da seletividade, né, de que os órgãos internacionais sempre tratam com mais rigor os países periféricos, ela desde o começo lá da ONU, em 1945, ela já era feita de maneira bastante forte. Então o Conselho de Direitos Humanos, ele vai ter um mecanismo fundamental para acompanhar e monitorar a situação de direitos humanos nos países do sistema ONU. Qual que é esse mecanismo? É o que a gente chama, e esse é o objeto específico desse encontro, dessa unidade do nosso curso, é a Revisão Periódica Universal. RPU é a sigla que se utiliza para Revisão Periódica Universal. E ela é interessante porque é uma metodologia diferenciada para monitorar os direitos humanos de uma maneira mais equilibrada, menos seletiva e mais transparente entre todas as nações que participam do sistema. De acordo com essa dinâmica do RPU, os estados que estão sendo examinados, eles têm a oportunidade de demonstrar as medidas que estão adotando no âmbito doméstico. Então eles falam, eu estou fazendo essas leis, eu estou fazendo essas políticas públicas ou outras iniciativas estatais para garantir os direitos humanos. E além disso, os países também podem falar abertamente sobre as dificuldades que eles estão enfrentando para conseguir efetivar os direitos humanos. Dizendo, eu tenho esse limite, eu não consigo avançar aqui, eu tenho um bloqueio ali, pedindo uma ajuda, um auxílio mesmo para os demais países. Depois dessa apresentação, todos os outros estados que fazem parte do Conselho vão começar a apresentar suas críticas, seus elogios e considerações sobre a situação dos seus pares dos demais países, estimulando um diálogo e uma cooperação para a efetivação dos direitos humanos. Então é importante destacar, inclusive, que os estados podem fazer não apenas considerações, né, críticas, elogios, mas recomendações para os demais países, de modo construtivo para enfrentar os desafios que estão sendo vistos, né, sentidos por cada um desses países que estão sendo examinados. Então, se um país está lá apresentando a situação, dizendo o que está fazendo, dizendo as suas dificuldades, um outro país pode falar, em relação a esse tópico, eu gostaria de recomendar que o Estado brasileiro fizesse isso, aquilo e aquilo. É evidente que no direito internacional não há esse poder de obrigar de uma maneira estrita. Não é igual dentro de um país que o direito tem o Estado nacional como um fiador. Se você não cumpre o direito, o Estado sanciona. No plano internacional, essa recomendação que um país faz a outro, que um Estado soberano faz a outro Estado soberano, ela não pode ser acatada, eventualmente ela pode ser rejeitada. Só que o importante é, primeiro, se o país aceita a recomendação de outro Estado, ele se obriga, e aí ele tem que cumprir aquilo, e se ele não aceitar, ele vai ter que fundamentar por que ele está recusando, por que ele está rejeitando aquela recomendação. E é legal notar que no início desse sistema, lá em 2006, ele começa um pouco depois, né, era fundado em 2006 o Conselho, a gente vai ver que as revisões começam em 2008, mas desde o início não se tinha no começo muitas recomendações, os países tinham uma certa timidez, um receio de recomendar para os outros estados adotar certas medidas. E esse cenário foi mudando, né? Há um crescimento exponencial nos últimos anos das recomendações feitas de uns países para os outros, e mais para frente a gente vai ver algumas recomendações feitas para o Estado brasileiro sobre o tema LGBT, a gente vai ver a importância disso para as políticas do Estado brasileiro. Durante
a revisão periódica universal, os estados são estimulados a formularem as suas recomendações com base em 3 relatórios. Ou seja, eles conhecem a situação de direitos humanos de um determinado país que está sob exame, que está sendo examinado, por 3 relatórios. O primeiro é o relatório nacional, apresentado pelo próprio país sabatinado. Só que se a gente levasse em conta só esse relatório, é evidente que os países podem mentir, eles podem omitir informações importantes sobre violações de direitos humanos, para não se responsabilizar, dizer, não, eu estou cumprindo tudo direitinho. Então, não pode levar em conta só o relatório nacional. Além do relatório nacional, também há um relatório que é produzido pela ONU ou por grupos de trabalho, de peritos, de especialistas independentes. Por quê? Porque esse Conselho de Direitos Humanos ele pode contratar peritos particulares, especialistas naqueles temas de direitos humanos, para irem fazer visita em loco no país, para produzir relatórios e informações que vão ajudar a análise dos demais estados em relação a essas matérias. E o terceiro relatório é muito importante, que é o das organizações da sociedade civil. Ou seja, as organizações de movimentos sociais ou outras ONGs que trabalham com direitos humanos naquele país que está sendo sabatinado, examinado, podem também aportar informações e dizer as dificuldades que elas têm sentido, no que o Estado está pecando e não está realizando. Ou seja, é uma maneira de conferir maior participação social e transparência no processo de controle e de fiscalização e de monitoramento das políticas de direitos humanos. E essa é uma novidade muito interessante. Por quê? Você não mais ouve só o Estado alegando o que ele está fazendo, não ouve só um grupo de experts, de especialistas, mas também ouve os movimentos sociais, a sociedade civil organizada sobre o que está pendente ainda no campo dos direitos humanos em cada um desses estados. A RPU, por isso que ela é tão interessante e tão importante. Então a revisão periódica universal ela acontece a cada 4 anos e meio. São uma série de ciclos. Por quê? Porque é sempre uma tarefa permanente concretizar os direitos humanos, nunca acaba isso. E de repente fala, já estou cumprindo todos os direitos humanos, podemos parar por aqui, não vai ter mais nada para fazer. Não, os países sempre têm tarefas pendentes. Então ela acontece a cada 4 anos e meio e envolve os quase 200 países que compõem o sistema ONU. No final de 2011 foi terminada a primeira revisão de situação dos direitos humanos de cada um dos Estados-membros da ONU. Esse primeiro ciclo ele foi de 2008, como eu falei antes, até 2011. O segundo começou em 2012 e foi até 2016. E o terceiro começou em 2017 e está atualmente em curso. Ele só vai terminar em 2021. Então é um período longo, como vocês podem ver, em torno de 3 anos para haver essa possibilidade de monitoramento, um pouco mais até, são a cada 4 anos e meio que se repete o ciclo, mas o ciclo vai durando esse tempo que eu fui falando em cada um deles. Então o Brasil já recebeu nas revisões anteriores diversas recomendações em matérias muito diferentes de direitos humanos, desde presídio, situação nos presídios, casamento igualitário de pessoas do mesmo sexo, portanto, violência policial, povos indígenas, pessoas com deficiência e uma série de outros temas. No que se refere especificamente a direitos LGBTs, eu vou destacar algumas recomendações para vocês conhecerem, inclusive do Canadá, que é uma recomendação importante que tem relação direta também com o nosso curso. As principais recomendações nesse campo LGBT estão falando, em geral, sobre a necessidade de uma legislação protetiva da população LGBT, com a criminalização da LGBTfobia, que é um assunto que vai aparecer em outros momentos no curso também. O Canadá, na recomendação 6.67, ele indica a necessidade dessa criminalização, mas vai além. Isso que é interessante, apontando a importância e a urgência de medidas de educação em direitos humanos, ou seja, de conscientização das pessoas para respeitar os direitos humanos. Então, por exemplo, a 6.39 foi recomendada no 3º ciclo pela Suécia. Diz que o Estado brasileiro deve tomar as medidas necessárias para lidar com o crime homotransfóbico, inclusive estabelecendo um sistema para registrar estes crimes. A 6.40, o Estado brasileiro deve tomar medidas urgentes para adotar legislação sancionando a discriminação e o incitamento à violência,
com base na orientação sexual e investigar e sancionar casos de violência contra pessoas LGBTIQ. Isso foi recomendado pela Argentina no terceiro ciclo. Já o Chile, também no terceiro ciclo, diz que o Estado deve continuar a promover leis e iniciativas que proíbam discriminação e incitação à violência em razão da orientação sexual e identidade de gênero, em particular no caso de jovens e adolescentes. A 6.43 da Finlândia, no terceiro ciclo, estabelece que o Estado brasileiro deve continuar a tomar medidas para desenvolver a legislação e políticas no nível federal, estadual e municipal para punir e prevenir crimes de ódio e discriminação contra a população LGBTI. E além disso, há uma de diversas outras que estão postas na aula de vocês também escrita, que vocês podem conferir, mas eu destaco novamente a do Canadá, que diz que o Estado brasileiro deve assegurar que todos os crimes de ódio contra pessoas LGBTI sejam cuidadosamente investigados e processados, buscando reduzir o ódio através da integração da educação em direitos humanos nos currículos escolares. Isso o Canadá recomendou no terceiro ciclo também. Então, nota-se por essa exposição breve que a gente acabou de fazer aqui, que o RPU, ou Sistema de Revisão Periódica Universal, é um dos instrumentos internacionais mais importantes hoje para a efetivação dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, pela abrangência e pela importância dessas recomendações, a gente também constata que ainda falta um longo caminho a ser percorrido pelo Estado brasileiro para que a gente possa efetivar os direitos da população LGBTI.